Salmo 91, habitando no esconderijo. Onde que você anda habitando aí, hein? Em que lugar que você está se escondendo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus, pode sentar. Nós vamos falar sobre um lugar diferente para se viver. Esse texto, esse salmo, ele é lindo, né? Ele é maravilhoso, ele tem tanta revelação nele, tanta coisa poderosa aqui que o Senhor nos entregou, que o Senhor deixou para nós. E é um salmo muito conhecido, mas pouquíssimo praticado. E é um salmo que quando as pessoas estão em desespero, o que elas fazem? Elas vão ler o Salmo 91, não é? Mas o Salmo 91, ele fala de um lugar que é diferente do lugar do desespero. Ele fala de um esconderijo onde a gente deve habitar. Não é um lugar que você deve ir toda vez que você está desesperado. Amém? E esse é o problema. Porque as pessoas vão lá e elas vão no Salmo 91 toda vez que estão desesperadas, preocupadas, às vezes faz dele uma reza. Mas esse lugar, ele mesmo diz que existe um lugar escondido, um esconderijo, onde você é convidado a habitar. E habitar, o que é habitar? Habitar significa sentar, permanecer, estabelecer morada, viver continuamente em um lugar. Repete aí para o seu irmão, fala, continuamente, no mesmo lugar. Fala com ele de novo, continuamente, no mesmo lugar. Agora pergunta para ele, onde que você está habitando, meu irmão? Onde você está habitando? Querido, existe um lugar espiritual, onde o Senhor nos chama para habitar continuamente. Esse lugar não é um lugar físico, é um lugar que não depende do ambiente que você está, é um lugar que não depende das circunstâncias. Esse lugar é um lugar de posicionamento espiritual. Então, viver esse salmo é viver a partir de uma realidade espiritual diferente daquilo que os seus olhos estão vendo. É aprender a habitar no mesmo lugar continuamente. Continuamente.
É uma escolha e é uma decisão firme. É um estilo de vida. Estilo de vida. Querido, habitar continuamente no mesmo lugar é estilo de vida, amém? Tem pessoas que têm um estilo de vida atropelado. Tem gente que tem um estilo de vida desesperado. Tem gente que tem aquele estilo de vida indiferente, não é? Vai andando, deixa a vida me levar, a vida leva eu, do jeito que dá eu vou fazendo. Agora, o salmista aqui, ele está falando de um lugar que é um lugar de segurança, é um lugar onde você está escondido, onde você está protegido. É um lugar, querido, de proteção real. Mas é um lugar que você precisa querer estar, você precisa decidir estar, e você precisa se posicionar para estar neste lugar. Porque se você levanta de manhã e se posiciona como uma pessoa desesperada, se o que você libera são palavras de desespero, de ansiedade, se o que o seu coração alimenta o tempo todo é essa postura, você não vai conseguir estar nesse lugar. Agora, quando o salmista, ele fala de esconderijo, que ele fala assim, aquele que habita onde? No esconderijo. O que é o esconderijo ali naquele contexto? Nesse contexto aqui da língua hebraica, esconderijo, querido, é um lugar secreto. Esconderijo é um abrigo oculto. É um lugar protegido. Agora escute essa. Esconderijo significa local inacessível ao inimigo. Pegou? Local inacessível ao inimigo. Então o salmista está dizendo, olha, aquele que habita, aquele que permanece, que vive continuamente em um lugar. Que lugar é esse? Aí eu poderia dizer, é um local que é inacessível ao inimigo. É um lugar onde nada pode te tocar fora da permissão de Deus. E aí depois ele fala assim, o esconderijo inacessível ao seu inimigo é o esconderijo de quem? Do Altíssimo. O Altíssimo é aquele que é o mais alto. É aquele que está acima de tudo. É aquele que é soberano sobre todos. Então, quando ele fala do Altíssimo, ele está falando de uma posição absoluta de autoridade. Pegou? O Altíssimo, querida, é uma posição absoluta de autoridade. E é o lugar onde você pode escolher estar escondido. É o lugar onde você pode escolher ficar. Mas como se não bastasse, ele continua, e ele diz assim, e descansa na sombra. Gente, descansar numa sombra é bom, né? Não é gostoso? Aquela sombrinha, uma árvore, né? É gostoso mesmo. Só que essa sombra que ele está falando aqui é a sombra do onipotente. É a sombra daquele que é todo-poderoso, daquele que tem poder ilimitado, daquele que te sustenta e te nutre. A palavra onipotente significa isso. Aquele que é poderoso, todo-poderoso, que tem o poder ilimitado, aquele que sustenta e que nutre. Olha só, aquele que te sustenta e que te nutre. Então é um lugar onde você pode se esconder, onde você pode estar inacessível, onde você ocupa uma posição você está num lugar de autoridade, a maior autoridade, que é o esconderijo do Altíssimo. E é um lugar onde você pode estar
com todo o suprimento, tudo aquilo que você necessita. É onde você está sustentado, é onde você está nutrido. Agora, sabe o que é interessante aqui? É que esse salmo, se você observar, ele, assim, quando a gente vai lendo ele, tem hora que ele está falando do ponto de vista de Deus, tem hora que ele está falando do ponto de vista do homem, tem hora que é o salmista falando, cada hora ele vai mudando aqui o ponto de vista. No começo ele fala, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, ele está falando mais a partir do ponto de vista de Deus. Depois, quando ele fala assim, eu direi do Senhor, já está falando aqui sobre o ponto de vista do homem. É um posicionamento que o homem se coloca aqui. E aí, tem hora que é o salmista dizendo, que ele diz assim, ó, você olhará e verá o castigo dos ímpios. Ah, não, esse aqui ainda não é o salmista, não. Esse aqui também é o ponto de vista de Deus. Então, querido, mas do ponto de vista de Deus, o nosso problema, a nossa dificuldade, sabe qual que é? É ver as coisas a partir do ponto de vista dele. É ver as coisas a partir do olhar dele. Porque muitas vezes a gente anda ansioso, a gente anda preocupado, a gente está preocupado com o sustento, com a nutrição, com, sabe, aquilo que parece que nos falta. Porque aquilo que a gente acha que é o que a gente precisa, querido, não é o que Deus acha que é o que a gente precisa. Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe, querido, qual é a medida. Ele sabe qual é a medida e exatamente o que você precisa para você estar bem. E ele sabe disso e ele sabe fazer isso. Da mesma forma que uma mamãe, um papai e uma mamãe, quando recebe um bebezinho ali em casa, quando tem um bebê, e o papai, ele sabe ali, a mamãe, principalmente a mamãe, mais a mamãe do que o papai, sabe ali a necessidade do bebê. Quando o bebê está com fome, a mamãe vem, não é? A mamãe sabe o que o bebê precisa. Deus, ele sabe. Então, quando ele diz que, quando esse texto está falando assim que o Todo-Poderoso é aquele que é suficiente para você, que é tudo que você precisa, é a partir do ponto de vista dele. E às vezes a gente fica ali numa briga com Deus, porque a gente pensa, não, mas, Senhor, mas eu não estou vendo as coisas acontecer. Senhor, mas eu não consigo descansar, porque isso está assim, aquilo está assim, e a coisa está confusa para mim, eu não consigo descansar, não é? Querido, porque esse é o seu ponto de vista. Mas a partir do momento que você sai desse lugar, e você começa a entrar num outro lugar, porque existe um outro lugar, onde você se esconde nele. Não é nos seus argumentos, não é na sua justificativa, não é no seu desejo, não é na sua vontade, é nele. E aí, quando você começa a se esconder nele e a depositar tudo nele, aí você vai descobrir que, de verdade, ele é tudo o que você precisa. Ele tem tudo, queridos, ele é tudo. Eu sempre me lembro, sempre eu conto isso, em várias vezes eu já contei, eu vou repetir aqui, talvez tenha pessoas aqui que já ouviram. Nas épocas de maior desespero da minha vida, quando eu estava entrando assim num processo de cura em Deus, quando eu estava começando a viver experiências muito profundas nele, então eu oscilava muito. Tinha dia que eu estava bem, que eu estava ali feliz, Jesus, orando. E às vezes no outro dia eu acordava com um desespero de alma tão grande, com uma angústia, às vezes uma ansiedade, e aquela coisa me consumindo. E eu fui caminhando por um caminho em que eu comecei a ir para o mesmo lugar sempre. Então, o dia que eu acordava feliz, eu ia para os pés do Senhor. O dia que eu acordava desesperada, para onde eu ia? Para os pés do Senhor. E eu fui descobrindo um lugar tão assim maravilhoso, e por várias vezes eu tive a mesma experiência, de às vezes estar assim, sentindo meu coração
assim, desamparado, sentindo assim aquela desespero de alma, aquela dor, e parecia: Deus, o que é isso? Eu não vou dar conta. E aí eu ia para os pés dele, e de repente a presença dele vinha, me enchia, e me nutria, e ali mesmo eu falava: meu Deus, de novo eu estou descobrindo que o Senhor é tudo o que eu preciso. E eu tinha aquela forte sensação, sabe, de que por mais que eu tinha tantas demandas, tantas preocupações, tantas ansiedades, mas voltava aquela sensação de novo: Ele é tudo que eu preciso. Se eu tiver Ele, eu tenho tudo. Se eu tiver Ele, está tudo bem, está tudo resolvido. Então, queridos, Ele sabe como nutrir você, amém? Você não precisa dizer para Ele. Você entendeu? Você não precisa dizer para Ele como é que Ele vai cuidar de você. E esse é o nosso problema, é que a gente fica assim: Deus, se o Senhor fizer isso, resolve tudo na minha vida. Se o Senhor mudar isso na minha casa, Deus, está resolvido. Senhor, se o Senhor abrir essa porta para mim, eu vou ficar feliz demais. Deus, a minha depressão até vai embora. Se o Senhor mexer nesse pontinho aqui, não é? A gente fala para Deus. Mas nós precisamos entender que Ele sabe. E quando você entende que Ele sabe o que você precisa, querido, aí você consegue ir para o esconderijo. Porque só é possível habitar no esconderijo. Habitar, nós estamos falando de viver continuamente. Viver continuamente. Só é possível você habitar neste lugar, com um nível de entrega a Ele, com um nível de confiança, com um nível de dependência, onde você sai desse lugar de dizer para Ele o que você precisa e você vai para outro lugar. E o outro lugar, querido, é um lugar onde você começa a perguntar para Ele: Pai, o que de fato que eu preciso? O que eu preciso, Senhor? Queridos, e é uma pergunta que vai mexer muito com muitas coisas na sua vida, porque você vai começar a descobrir que o que você precisa de verdade não é o que você pensava que era. Se você quiser e permitir que o Senhor fale com você, se você entrar no esconderijo dele com essa humildade, sabe, eu tenho aprendido muito sobre humildade. A Bíblia fala sobre um coração humilde, a Bíblia fala que nós devemos chegar diante dele com humildade. E às vezes a gente acha que chegar diante do Senhor com humildade é quando você se dobra, levanta as mãos, chora. E sim, podem ser expressões de humildade. Pode ser, sim. Né? Eu me dobrar, às vezes eu pôr meu joelho lá no chão, pôr minha boca lá no chão, no pó. É expressão de humildade? Sim, pode ser, mas pode não ser. Porque se o coração estiver duro, orgulhoso. E você quer ver, querido, o nosso coração, ele é muito orgulhoso diante do Senhor. Muito. A gente fala que não. Se eu perguntar para você aí: irmão, você é orgulhoso com Deus? Gesiel, você é orgulhoso? Você vai negar para mim até a morte. Eu não, minha irmã. Eu orgulhoso com Deus? Não é, Gesiel? Porque a gente fala que não é. Só que eu comecei a descobrir que a gente é orgulhoso, querido, e muito. Então, quando a gente se coloca nesse lugar, que a gente não consegue confiar, quando a gente se coloca nesse lugar, querido, onde a gente precisa dizer para Deus o que Ele tem que fazer na nossa vida, isso é orgulho. Isso é querer estar no controle. Isso, querido, é porque, no fundo, a gente não se humilha, não. Porque se humilhar é colocar numa posição onde Ele é soberano. E soberano em tudo. E a humilhação diante de Deus, se humilhar diante de Deus, te leva para um lugar de confiança e de descanso. Porque você nega a você mesmo, você nega a sua carne, você nega seus argumentos. Quando os seus argumentos começam a crescer, você diz para eles assim: não, o Senhor sabe.
quando as suas perguntas começam a vir, você prefere escolher um lugar de rendição e de deixar que o Senhor permaneça no controle, que o Senhor permaneça no governo da sua vida. Queridos, agora de uma maneira prática, como é que nós podemos habitar nesse lugar? Nesse lugar de esconderijo. Queridos, habitar no esconderijo são decisões e entregas que você precisa fazer diariamente. Todos os dias vai vir uma situação na sua vida para te tirar do equilíbrio. Todos os dias você vai enfrentar alguma dificuldade, algum problema, alguma dor, algo que alguém vai fazer contra você. Todos os dias você vai enfrentar, você vai estar diante dos fardos que a vida te coloca. Os fardos, às vezes, dentro da sua casa, lá no casamento, lá nos relacionamentos, no trabalho. Todos os dias, querido, você vai estar diante disso. E você precisa escolher todos os dias em que lugar você vai habitar. Porque esse lugar que o salmista fala aqui é um lugar espiritual. Ele não é um lugar externo, sabe? Não é um lugar físico, não é um lugar geográfico, ele é interno, ele está lá nas suas emoções, ele está lá no seu espírito. Ele tem a ver com a forma como você vê as coisas, ele tem a ver com os sentimentos que você permite que ganhe espaço dentro de você. Ele tem a ver com as atitudes que você permite na sua vida. E então, queridos, a gente precisa caminhar para esse entendimento de que nada, tudo ou nada que não está alinhado com Deus, tudo que está desalinhado com o céu, tudo não pode ter espaço dentro de você. E aí a gente vê o salmista, assim, ele tem essa parte que ele fala assim: eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Por quê? É uma decisão, é um posicionamento. Você pode dizer: eu direi hoje, eu estou desesperado. Eu direi hoje, eu estou cansado, eu estou amargurado, eu estou chateado, estou querendo esgoelar aquele irmão, não é? Você escolhe a partir de que lugar você quer viver, a partir de que lugar. Mas é muito interessante aqui, que aí o salmista ele já começa, então, o salmo começa a partir do ponto de vista de Deus. E depois ele vem para o ponto de vista do homem. E aí é o homem ali dizendo, se posicionando. Eu direi. Então, qual é a posição que o homem tem? Agora é interessante, eu direi o quê? Ele é o meu refúgio. Queridos, é como se o Senhor chegasse, eu gosto de falar do Gesiel, gente, não sei porquê. É o Gesiel é meu. Gesiel, é como se o Senhor chegasse para você e falasse com você assim: Gesiel, se você habitar no meu esconderijo, você vai ficar protegido, guardado. Aí, querido, o Gesiel vai dar a resposta dele. E a gente faz isso diariamente, tá? Com Deus. Diariamente, nós estamos dando respostas para Deus. Então, o Gesiel, ele vai se posicionar. E qual que é o posicionamento? Aí o salmista está te ensinando aqui, qual que é o posicionamento? Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Se o Senhor diz para você, Gesiel, que
Ele é o seu refúgio, se Ele falou para você habitar no esconderijo, como que você responde? Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Isso aí. Vou correndo, já fui, estou lá. Só que muitas vezes, assim, sem querer, às vezes, né, de uma maneira inconsciente, a nossa resposta, ela vai ao contrário daquilo que o Senhor está dizendo para nós, seja através da palavra, seja através do pregador, da pregadora aqui, seja através daquele irmão lá que te exorta. O Senhor, ele vai usar várias formas de falar com você. Queridos, e uma coisa que eu aprendi, que eu pratico diariamente, eu pratico isso diariamente. Eu sou muito atenta à voz do Senhor, muita. Então, assim, se alguém fala alguma coisa para mim, seja, se você, meu irmão aqui, qualquer uma ovelha, me falar uma coisa, eu vou ouvir com atenção, eu vou perguntar para o Senhor. Se você trouxer uma palavra para mim, eu não vou desprezar aquilo, sabe? Deixar cair no esquecimento. Eu vou colocar aquilo em oração, eu quero saber o que Jesus está querendo dizer para mim. E eu tenho vivido assim, e diariamente, então, eu me posiciono assim, direi do Senhor. Se Ele disse isso para mim, é isso que eu digo. Queridos, o nosso coração rebelde, ele tende a fazer assim, tá, tipo, ouvir, tá, cai no esquecimento, ou às vezes aquela voz do Espírito Santo que soa lá no seu ouvido, lá, sabe, te dando uma direção, te falando alguma coisa, e você deixa de lado, não dá muita atenção. Por quê? Porque talvez você vai ter que parar a sua vida, você vai ter que parar alguma coisa que você está fazendo para dar atenção para aquilo. Você vai ter que deixar de fazer alguma coisa que você não quer deixar. E aí, ao invés da gente fazer aquilo que está aqui, ó, direito do Senhor, sabe, você repetir e reafirmar na sua vida aquilo que o Senhor já disse. Querido, toda palavra que Deus liberou, desde a eternidade, ela tem poder nela, toda palavra. Toda palavra que Deus libera, Deus não libera nenhuma palavra por acaso, nada. Toda palavra de Deus, ela tem poder e ela vai cumprir o seu propósito. Toda palavra que Deus liberou sobre a sua vida, querido, seja por meio de uma palavra que você recebeu, seja por meio de um profeta, seja por meio da Bíblia, do que a Bíblia diz, ela foi liberada por Deus, ela é poderosa. Mas muitas vezes o que a gente faz com essa palavra? A gente coloca ela no esquecimento, e aí a gente começa a repetir outras palavras. Às vezes, Deus, como o exemplo aqui com Gesiel, né? O Senhor falou, olha, habita no esconderijo do Altíssimo. Gesiel, descansa à sombra do Onipotente. É o que o Senhor falou. Só que o Gesiel levanta de manhã, ele tem a empresa dele. Gesiel, você tem o serviço para entregar lá do cliente, né? Contrato. Você chega lá, deu uma pane lá, os computadores tudo apagado, você com o negócio para entregar no dia, bate o desespero. Mas uma hora antes o Senhor tinha falado com você assim, habita no esconderijo do Altíssimo. Aí ele vai ter que escolher naquela hora. Querido, é fácil? Não é fácil, mas é decisão. E aí uma coisa que eu tenho aprendido é que numa hora como essa, se você rende ali ao Senhor, se for necessário cair no chão, você cai, o que for necessário fazer, mas você rende ao Senhor e você fala, Pai, o meu coração agora, ele quer ir para o desespero, ele quer ir, eu quero xingar esses meninos, tudo que fez manutenção aqui nesse computador, eu estou desesperado mesmo, eu não sei como que eu vou fazer para atender esse cliente aqui, e é hoje,
Mas em nome de Jesus eu estou entregando ao Senhor, estou colocando aqui aos teus pés todo esse sentimento de desespero, de raiva, eu estou colocando. E eu digo do Senhor, o Senhor é o meu refúgio, eu sei que o Senhor está comigo. É isso, querida, é posicionamento, é se posicionar diariamente, em casa, não é? Com a esposa, com o marido, com os filhos. Talvez você olhe lá para o seu marido e você está indignada, você está muito brava com ele. E aí você passa o dia irritada, resmungando. E aí você vai decidir. Você vai guardar esse sentimento no seu coração por quantos dias? 1 dia, 2, 3, 4? Ou você vai abrir mão, colocar aos pés do Senhor e deixar Deus direcionar aquilo? Sabe o que eu vejo, querida, até mesmo em aconselhamento? Que o que nós fazemos é assim, a gente tem o nosso orgulho, a gente tem o nosso ego, então a gente não quer abrir mão. Colocar na cruz de Cristo, render ao Senhor, não, prefiro ficar 5 dias de bico virado. Prefiro. Afinal de contas, me fez raiva. Me humilhou, me ofendeu ou tal. Só que quando a gente faz isso, a gente está escolhendo habitar em um lugar que não é o esconderijo do Altíssimo. A gente está escolhendo um lugar que não é o lugar que o Senhor tem para nós. Agora, numa situação como essa, quando você rende ali e fala, Deus, olha, é assim que eu estou, Senhor, estou com raiva mesmo, estou chateada, mas eu estou colocando aqui aos pés do Senhor, estou entregando para o Senhor pode entrar. Querido, eu já passei por isso várias vezes, de fazer isso, e o Senhor simplesmente tirar e não ficar nada. Sabe o que é nada? Nada. Eu já passei por isso inúmeras vezes, porque viver assim para mim se tornou um estilo de vida. Eu vivo realmente dessa forma. E aí, queridos, é uma posição de humildade. Por quê? O oposto da humildade, sabe o que é? É quando a gente trunca o nosso coração e a gente fala, não, eu não admito isso. Não. E a gente não quer nem saber para qual lugar que Deus está nos chamando, onde que Ele... A gente não quer nem saber de esconderijo, de habitar, de nada disso, não. Na hora que o sentimento vem, na hora que a ira bate, na hora que a situação está pegando, querido, a gente fala, não. E aí, só que sabe o que acontece? Aí, num dia, você está habitando na decepção, na frustração, na tristeza, na preocupação. No outro dia, você está habitando na ira, na raiva, na vontade de matar o irmão. Aí, no outro dia, e aí, querido, quando você percebe, na maior parte dos seus dias, você está habitando em lugares que não tem nada a ver com os lugares que o Senhor reservou para você. E a gente perde a melhor parte. Porque eu vou te falar uma coisa. Habitar no esconderijo do Altíssimo é o melhor lugar para se estar. Amém? Só que você só vai conseguir habitar nesse lugar se você abrir mão do seu orgulho. Você só vai conseguir habitar nesse lugar se você confiar que o Senhor é suficiente. Porque às vezes a gente acha, não, Deus não é suficiente. Então eu tenho que manter minha raiva daquilo que o fulano me fez. É o único jeito que eu tenho. Já que ele me fez tanta raiva, eu vou fazer o quê, né? Eu vou segurar e vou ficar com raiva. Só que quando a gente age assim, querido, que a gente, no fundo, é o nosso orgulho e é a gente dizendo, Deus não é suficiente. Se eu fizer isso, Ele nunca vai mudar.
Isso acontece que quando você começa a habitar no esconderijo do Altíssimo, o Altíssimo luta as suas guerras por você. O Altíssimo, Ele te dá sabedoria, te dá discernimento, Ele vai colocar as palavras certas na sua boca. Quando você se humilha diante dEle, Ele te honra. Então, talvez, querido, você está sendo humilhado diante de alguém, e você está sofrendo, está levando aquela dor com você, e está habitando no lugar da humilhação. Mas você não precisa habitar no lugar da humilhação. Porque você só precisa colocar, entregar isso para Ele. Entrega para Ele. Você não precisa também manter com você esse sentimento de humilhação. Só entrega para Ele. A seu tempo Ele vai te honrar. E o mais maravilhoso, o que eu gosto disso tudo, é porque chega uma hora, querido, que depois que você descobre esse lugar, você nem está aí mais. Ah, se humilhou, se não humilhou, o que eu quero é o descanso. O que eu quero é estar escondida, o que eu quero é a paz. O que eu quero é a sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente. E aí, algumas coisas que antes para você era tão importante, sabe? Aí você já nem se importa tanto mais. Você fala, nem estou lembrando disso, não estou nem sabendo. Querido, você descobre um lugar que é imensamente melhor. Esse lugar imensamente melhor te faz esquecer de, me humilharam, me fizeram raiva. Esse lugar imensamente melhor, ele te faz esquecer dessas coisas. Ele te ensina sobre humildade diante do Senhor. Mas esse lugar sempre vai ser um lugar que é decisão constante, porque diariamente você vai ser colocado para você, sabe, outras opções. Mas quando você aprende a viver neste lugar, você descobre uma coisa poderosa. Querido, é poderoso. Aquilo que diz que você fica escondido, né, o esconderijo aqui, que é esse lugar inacessível, onde o seu inimigo não te toca, você descobre isso na prática, que o inimigo ele não consegue mais ter acesso a você. Porque ele tenta de um lado, querido, ele não consegue. Ele tenta de outro, ele não consegue. Todo jeito que ele tenta, você entra debaixo da sombra. Todo jeito que ele tenta, você vai para outro lugar mais alto. E aí é onde você, na prática, você descobre que você está inacessível, que Satanás não te toca, que o teu inimigo não te toca. E mais ainda, que as pessoas não têm o poder de te ferir, não têm o poder de te destruir, não têm o poder de arrebentar com você. Porque você aprendeu, por meio da humildade, da confiança e da entrega, um caminho onde ninguém pode te ferir. Ninguém pode, querido. Ninguém pode te humilhar. Sabe, porque uma pessoa só consegue te ferir com humilhação quando você guarda a humilhação dentro de você. Se a pessoa vem com a humilhação, você tem aqui uma barreirinha chamada Jesus, Espírito Santo. Sabe? Pronto, a pessoa fez, mas não te fere, não entra. E aí você começa a se descobrir neste lugar, onde você está protegido, onde você está escondido. Querido, é o lugar mais lindo, é o lugar mais precioso que existe. E é um lugar de constante esvaziamento. Porque só tem jeito de você ficar nesse lugar, querido. Se você ler aqui o versículo 1, ele traz uma ideia assim de, sabe, de aconchego, de intimidade, de proximidade. Então é aquele que habita, é como alguém que habita dentro da sua casa.
é aquele que está na sombra do Todo-Poderoso. Então, esse lugar tão perto dele, querido, você só consegue estar se você se esvazia. Sabe? Eu chamo esse esvaziar de fazer uma faxina constante, que é você se limpar constantemente, que é você olhar para todas aquelas mazelas e todos aqueles sentimentos e dores. O que está habitando dentro de você? Querido, às vezes é a tristeza, às vezes é a insatisfação, às vezes é o comodismo, a passividade. O que está habitando dentro de você? Então, quando você entende que para viver no esconderijo tão perto dele, o esconderijo é um lugar onde você está perto do Altíssimo, amém? Onde você está perto da santidade dele. Para você estar nesse lugar tão perto e protegido, você precisa se esvaziar. Precisa, sem se esvaziar. Querido, enquanto você, por causa do próprio orgulho, vai guardando um monte de coisas, vai mantendo sentimentos, pensamentos, atitudes, hábitos, não dá para manter tudo isso e, ao mesmo tempo, ficar no esconderijo. Você está entendendo? Você precisa tomar uma decisão. E essa decisão, ela é diária, ela é prática, porque no dia a dia você precisa confrontar essas coisas, você precisa se arrepender, você precisa entregar ao Senhor, você precisa dar permissão para o Senhor entrar na sua vida, para que o Senhor te limpe, te limpe, te limpe. E aí, quando você passa por esse processo de ir se esvaziando, cada coisa que você esvazia é um espaço a mais para o Senhor. Querido, se você se esvazia da tristeza, então vai ter lugar para a alegria. Se você se esvazia do abandono, vai ter lugar para o preenchimento. Se você se esvazia da solidão, vai ter lugar para a presença. Queridos, na prática, eu vejo assim, às vezes a gente se sente tão abandonado, e o abandono está ali no seu coração, a solidão está ali, o desespero está ali, ele está ocupando espaço. E na prática eu vejo isso trabalhando com as pessoas em libertação, e principalmente comigo mesmo em libertação. Se o abandono sai, de repente a presença do Senhor ganha espaço na vida da pessoa, e a pessoa fala assim: não, eu sinto a presença do Senhor, eu sinto que eu não estou mais sozinho. Por que antes se sentia tão só? Porque o abandono estava ocupando o lugar da presença. A solidão estava ocupando o lugar. Aí não cabe os dois, querido. Se você quer ter um, você tem que se esvaziar do outro. Se você quer ter o outro, você tem que se esvaziar do um. Não cabe os dois lá dentro de você. Amém? E o Senhor nos chama a isso. O Senhor nos chama para um lugar de descanso. O Senhor está te chamando, querido, para habitar. Amém? O Senhor está te chamando para habitar. Então, hoje, o que está aí no seu coração? O que está roubando sua paz, roubando sua alegria? O que está te tirando do esconderijo? Querido, você vai entregar mais uma vez. E é engraçado, porque é mais uma vez. É assim mesmo, é mais uma vez. E é quantas vezes for necessário. E você entrega. E depois entrega de novo, e vai fazendo suas entregas a Ele, diariamente se limpando, e diariamente sendo preenchido por Ele, diariamente encontrando esse lugar seguro, esse lugar de abrigo, que é onde Ele deseja que todos nós estejamos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vem aqui para frente, vem para frente, gente. Vamos falar com Ele agora um pouco.
O Senhor está te chamando hoje, aquela brincadeira ali que eu fiz com o Gesiel, eu creio que é o que o Senhor está dizendo para você, exatamente isso. Ele está liberando palavras sobre a sua vida. E Ele está esperando a sua resposta. Qual é a resposta que você vai dar, querido? Qual é a resposta? O Senhor está liberando palavras sobre você hoje, palavras de vida, palavras de alegria, palavras de paz. O Senhor está liberando sobre você hoje palavras de vitória. O Senhor está liberando sobre você hoje um futuro de esperança, um futuro de paz. O Senhor está liberando sobre sua vida hoje palavras de saúde, palavras de força, de ânimo. O Senhor está liberando sobre você hoje palavras de descanso. Querido, você vai precisar agora tomar a sua decisão e entender o que você precisa renunciar, o que você precisa entregar para receber aquilo que Ele tem para você. Então agora, permita que o Espírito Santo sonde o seu coração agora. Permita que Ele traga para fora, que Ele traga para a luz aquelas coisas que você precisa ver e que você não está vendo. Querido, tem coisas que escravizam você, tem coisas que travam a sua vida, tem coisas que impedem você de romper e você não sabe, você não está vendo. Mas o Espírito Santo, Ele é aquele que traz para a luz, Ele é aquele que revela. Oh, querido, e hoje é dia que você pode buscar nele essa luz, essa revelação de tudo aquilo que você precisa se esvaziar, tudo aquilo que você precisa entregar, tudo aquilo que você precisa colocar no altar, querido. Hoje é dia em que o Senhor está aqui para colher tudo isso, para retirar, para limpar o seu coração, para limpar a sua mente, para limpar a sua vida agora, para deixar esse espaço livre para ser preenchido por Ele. Aleluias. Espaço da insegurança. Talvez você vive uma vida se sentindo tão inseguro diante das coisas, diante dos desafios, diante dos problemas que você enfrenta. Você se sente muito inseguro, muito. Você pode hoje decidir que você não quer mais, que você não quer, que você rejeita isso na sua vida. E o Senhor vai preencher o seu coração com um senso de segurança. Um senso de segurança tão forte, tão poderoso, que você nem vai entender como é possível estar segura, mesmo vivendo uma situação tão difícil. Como é possível estar em paz, mesmo vivendo dores tão profundas, problemas e preocupações. Eles têm que sair da sua vida, querido, da sua mente. Eles têm que deixar de ocupar lugar em você, para que a paz do Senhor encha. Oh Deus, aleluias, Pai. Oh querido Deus, sonda, Pai, cada coração aqui, meu Deus. Sonda cada mente, cada necessidade aqui agora, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, venha ao encontro, Deus, e mostra aquilo que precisamos ver, Senhor. Mostra, Deus, aquilo de que precisamos nos esvaziar, entregar para o Senhor. Cada vez mais diminuindo. Senhor, eu oro a Ti, Deus, para que esses lugares de dor,
sejam tocados pelo Senhor hoje, agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, toda preocupação que seja arrancada agora em nome do Senhor Jesus. Toda tristeza que seja retirada agora em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus. Traz luz, Pai. Traz luz, Deus. Todo medo, Senhor, todo medo, Deus, em nossos corações. Senhor, que o Senhor traga luz sobre os medos que têm habitado no nosso coração, Senhor. Oh, meu Deus. Nós queremos render diante do Senhor, ó Deus, o medo. Senhor, querida, a frustração, o cansaço de alma, diante dos problemas. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos entregar e render ao Senhor agora. Pai querido, eu clamo a Ti para que o Teu Espírito ganhe espaço. Ganhe espaço, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Teu Espírito Santo ganha espaço em nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Coração aqui, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que prendia não prende mais. Em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que entristecia, que amargurava a alma, não amargura mais. Em nome de Jesus, tudo aquilo que bloqueava os caminhos não bloqueia mais. Tudo aquilo que gerava insegurança não gera mais. Tudo aquilo que gerava impaciência não gera mais. Em nome de Jesus, tudo aquilo que gerava medo, todo tipo de medo, eu declaro não gera
mais está vencida em nome de Jesus. Nós queremos, ó Pai, construir um altar ao Senhor em nosso coração. Que o Senhor venha. Ó Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos estar neste lugar, onde o Senhor tem liberdade, Deus, onde o Senhor tem liberdade. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Amém. Levante suas mãos e que o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, que a graça dele e o poder dele seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.